Ele é ativista do Movimento Brasil Livre, o MBL, e considerado um dos jovens mais influentes do mundo, de acordo com a revista Time. Nós vamos conhecer agora mais detalhes da vida, da opinião, do sentimento e das perspectivas de Kim Kataguiri. Kim, muito obrigado por você estar aqui Eu agradeço no o convite, nosso programa, no Face a Face. Eu admiro você, comentei antes de começar a entrevista que assisti uma manifestação sua, se eu não me engano foi em Uberlândia, onde você foi na Câmara Municipal e com muita coragem fez o seu discurso, não se intimidou, inclusive, diante de ameaças que você recebeu. Você já representava ali, já estava no MBL? Já. Nessa ocasião foi quando a gente fez a Marcha pela Liberdade, né? Que a gente fez uma caminhada de São Paulo até Brasília, aí de 33 dias, mais de 1.000 quilômetros, para protocolar o pedido de impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff. Na época, era muito difícil, nenhum parlamentar queria encampar essa luta, a oposição, o governo, enfim, havia um certo conforto ali com a classe política e a gente tinha que fazer algo mais drástico, né, para levar a nossa proposta à frente. E aí, no meio do caminho, aí, em Uberlândia, a gente se encontrou com um dos líderes do MST ali, que era um vereador do PT, que fez diversas provocações pra gente. Disse ameaças. Ameaças, disse que o STED ele ia nos receber nas ruas, enfim. E aí eu não me intimidei, né? Eu falei, pô, você tá agindo como um covarde. E ele virou as costas e eu falando que era como um bandido, né? Que não tinha coragem de olhar nos olhos da vítima, mas enfim. No final a gente conseguiu, né? E o Brasil, vocês conseguiram, o Brasil conseguiu, e isso é a memória histórica de um país onde o povo de bem, sempre vence. Aliás, o PT imaginava, e Lula principalmente, que o único dono das ruas eram eles. Com o certeza. PT e o Lula. Não quero desrespeitar nem a história, nem a biografia do ex-presidente Lula, e nem desrespeitar o PT como partido legalmente constituído no país. Mas o dono das ruas é o povo brasileiro. E o Movimento Brasil Livre e outros tantos movimentos que se formaram, constituíram, aglutinaram e fizeram um esforço tremendo e devem continuar, porque não acabou. Essa história não teve o seu epílogo, apenas teve um capítulo vencido. Não é isso? Com certeza. Continua esta luta e continua a defesa dos princípios democráticos. Aí vem, Kim, o que você defende? Quer dizer, quais são os pontos prioritários de defesa, seja seu como cidadão, como brasileiro, seja os princípios do MBL, o Movimento Brasil Livre? Bom, acho que agora é um ótimo momento para falar sobre isso, porque a gente acabando aí com a era do PT, como bem disse ontem o ministro Gilmar Mendes, a gente tem uma oportunidade de levar pautas positivas à frente, finalmente começar a reconstruir o país. E para isso, né, a gente vai, o papel do MBL, meu papel vai ser de pressionar o governo Temer para que a gente leve essas reformas à frente. Dentre essas reformas estão a reforma política, por exemplo, que a gente defende o voto distrital, que a gente defende o parlamentarismo. Né, não a reeleição. Não a reeleição. A gente sabe que hoje a gente tem um voto de lista aberta, né, proporcional, em que o deputado tem que fazer campanha em todo o seu estado e tem um gasto elevadíssimo e depois ele vai pegar um dinheiro, às vezes, com uma empreiteira ou com um empresário corrupto, que depois vai cobrar algo em troca, enfim. E com voto distrital a gente sabe que o custo é muito menor, o eleitor está muito mais próximo daquele que o representa. Para lembrar e cobrar. Para lembrar e aquele que foi votado para realizar. Exato. E a gente também melhora os quadros, porque você tem um debate ali entre os candidatos do distrito. E hoje a gente sabe que para deputado federal, para deputado estadual, a gente não tem debate nenhum. Ao mesmo tempo, também reformas econômicas, né, que eu fiquei feliz em ver que o próprio presidente Michel Temer sinalizou positivamente que tem intenção de levá-las à frente, como a revisão do Pacto Federativo, né, você diminuir as prerrogativas do orçamento da União, aumentar dos estados e municípios, privatização no setor da infraestrutura, de empresas estatais, parcerias público-privadas, enfim, tudo isso que a gente sabe que tira o peso das costas do brasileiro, né, que hoje paga pelos prejuízos de toda a gestão desastrosa que o governo petista vinha levando, que o Estado em si vinha levando há muitos anos e que, enfim, faz com que a corrupção diminua e que a eficiência aumente. Né? Quanto maior o Estado, maior a corrupção. Isso é um fato, isso é uma correlação absoluta. Aliás, não é nem brasileira, é mundial. Onde você tem Estado grande, pesado, gordo, a corrupção é na mesma medida. Faz o Estado menor, mais eficiente, a corrupção cai drasticamente, na mesma medida. Aliás, esse é um princípio que vocês defendem. A ideia do MBL é justamente essa, né? Passar mais poder e mais dinheiro para a mão dos cidadãos e menos para a mão dos políticos. Descentralizar, participar, eficiência e inovação. Esse é o processo. Kim, qual é a sua idade? 20 anos. Formado em? Nada. Nada? Estou me formando em Direito. Você está estudando nesse momento? Estudando Direito. Você está em que ano? Estou no primeiro. Primeiro ano. Do que você vive? Porque você hoje circula muito. São Paulo, Brasília, movimentos, etc. Como é que você sobrevive?
O Movimento Brasil Livre é 100% voluntário aí, não recebo nada por ele, mas eu recebo através de palestras, sou colunista da Folha de São Paulo, sou comentarista da Rádio ABC, que é uma rádio local. Tá Enfim, bom, convenhamos que aí, não quero falar, não quero declinar informação, mas aí não é os pagamentos são muito pequenininhos, os valores que você pode receber. Como palestra é a sua fonte, vamos dizer, de renda para que você possa se manter um ativista sem ter a preocupação de que vai faltar dinheiro para pagar o aluguel, vai faltar dinheiro para comprar comida, etc. Claro, mas tem que estar sempre rodando o país, dando palestra, enfim. Você está solteiro, casado? Estou solteiro. Mora sozinho, mora com a família? Moro sozinho. Mora sozinho. Você tem sido muito ameaçado, Kim? Isso você tem todos os dias aí, pelas redes sociais, às vezes mandam telefonemas, já chegaram a divulgar o telefone da casa dos meus pais, mas é uma coisa bem infeliz, mas que, querendo ou não, faz parte da luta que eu encampo. Né? Kim, você já teve ameaça física ou já sofreu agressão física direta? Já. Inclusive, quando a gente estava no MBL, diversos coordenadores estiveram acampados em frente ao Congresso Nacional para pressionar que a Câmara acolhesse o pedido. Militantes do MTST jogaram pedras, jogaram rojões, chutes, socos, pontapés, enfim, uma barbárie. Você chegou a ficar ferido? Cheguei, fui agredido, sim. Às vezes na rua, sempre tem que andar acompanhado, sempre tem que andar com amigos, porque... Nunca sozinho? Nunca sozinho, porque a raiva do fascismo vermelho é muito grande, né? Então, é complicado. Kim, alguns, sobretudo os que militam, vamos dizer, na faixa vermelha ou na bandeira vermelha, dizem que você é um jovem de direita. Você é? Sou um jovem liberal. Né? De direita é algo que o discurso petista, que foi hegemônico durante muito tempo, tentou pintar como, bom, se você discorda de mim é porque você defende a ditadura militar. E eu, como liberal, defendo a tripartição de poderes, defendo a república e sei que na ditadura militar não tinha nada disso, né? Você não tinha liberdades individuais, você não tinha a divisão entre executivo, judiciário e legislativo, enfim, era tudo na figura do general. Então, é complicado você falar em esquerda e direita no Brasil hoje, porque o discurso hegemônico que o governo manteve durante muito tempo acabou quebrando um pouco esses nortes ideológicos. Mas eu me considero um liberal. É muito triste para um país que viveu 20 anos de ditadura militar, onde qualquer manifestação da palavra, da música, da escrita, ou qualquer que fosse discordante da ditadura militar, você era classificado como esquerdista comunista. Portanto, você queria mal ao Brasil. Hoje... nos tempos dos 13 anos do PT, exatamente o inverso. Se você discorda da ideologia petista, você é de direita. E, portanto, advoga na direita o fim, a supressão das liberdades individuais, do direito da discordância e, obviamente, atenta contra a democracia. E não é isso. Não é. E tanto que, quando eu fui acompanhar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, né, servidores do PT, mesmo parlamentares petistas, falaram: vocês são inimigos da democracia, vocês não têm lugares você não tem lugar na casa do povo, você não deveria estar aqui. Então, você mostra que teve uma inversão completa, né, de um partido que sempre disse ter lutado contra a ditadura a ter ações agora quase que totalitárias. Né? É muito triste isso. Vamos esperar até que, diante desse novo movimento, a ascensão de Michel Temer como presidente, ainda dentro do processo de impeachment, possa estabilizar o país, quem sabe, dentro dos seus valores democráticos. E que o PT saiba fazer oposição como partido e não como ideologia. E que os demais partidos também saibam ter um comportamento adequado no plano do Congresso, no plano legislativo, nos municípios, nos estados, e que as reformas venham. A começar, na minha opinião, eu penso que você tem a mesma visão, neste momento, a mais importante delas é a reforma política. Com certeza. A gente tem que resolver a crise de representatividade que não só precede, né, a era do Partido dos Trabalhadores, mas também vai continuar. Né? A gente tem que ter novos representantes, novos nomes aí na política que ajudem a renovar, a revigorar esse novo quadro, e a gente precisa de um novo sistema político para isso. Claro, como você já explicou, até porque é impossível você fazer democracia com 30 partidos, mais 7, 8 ou 9 partidos vindo aí pela frente, é impossível, não há tantas correntes, tantos pensamentos, tantas ideologias que comportem 30 partidos ou 35, 30, é um absurdo. Você, talvez com 10 partidos, consiga abrigar todos os pensamentos de uma maneira consistente, sem esse gasto absurdo
e sem a utilização da política como forma de barganha, né? Com certeza, né? E acho que esse modelo de coligações que a gente tem hoje incentiva esse aumento de números de partidos, o esquema de fundo partidário que a gente tem hoje. E isso poderia ser resolvido com a proposta que eu levantei aqui, né? Do voto distrital. Claro. Naturalmente tem um enxugamento de legendas, naturalmente aumenta a representatividade. Claro. Isso na reforma política pode ficar configurado e é uma medida absolutamente adequada para todos, para o país, para a nação, para a democracia, para o povo e até para aqueles que, de forma legítima e correta, pretendem representar efetivamente os seus eleitores, portanto, a população. Kim, você é fundador do MBL? Não? Somos ou você se incorporou ao movimento? Você foi um dos fundadores. Como é que vocês tomam decisões no MBL? Quantos são os que comandam e que tomam decisão no MBL? Bom, a gente tem coordenadores nacionais, coordenadores estaduais, coordenadores municipais, mas em termos de plataforma, em termos do que a gente acredita e quais vão ser as principais estratégias, a gente toma tudo de uma maneira bastante descentralizada, né? Inicialmente o movimento ele foi crescendo através das redes sociais, né? As pessoas iam mandando mensagem pelo Facebook, a gente ia criando grupos de WhatsApp, dividindo através das regiões e etc. Mas aí a gente teve que se estruturar, né? Teve que tomar uma proporção maior, mais organizada e no ano passado a gente organizou, no final do ano passado, o nosso primeiro congresso nacional, que a gente reuniu aí 400 lideranças do movimento de todo o país. A gente fez um lançamento oficial do nosso aplicativo, chamamos especialistas em segurança pública, em educação, em saúde, mobilidade urbana, sustentabilidade, discutimos e elaboramos diversas propostas. E essas propostas foram votadas através desse aplicativo, né? Tudo isso que foi debatido entre os coordenadores e entre os especialistas foi votado através do aplicativo. E o nosso aplicativo hoje é a nossa principal plataforma de tomada de decisão, né? Agora, vocês compartilham? Quem toma a decisão final? Quando você tem que tomar uma decisão, olha, vamos fazer tal movimento, tal ação. Como é que essa decisão se cristaliza? Bom, depende muito da esfera em que essa decisão vai ser tomada. Então, por exemplo, a gente tem um MBL municipal em São José dos Campos, que recentemente a gente conseguiu fazer diversas manifestações em São José dos Campos que impediu a proibição dos aplicativos de carona, do Uber, enfim, a gente conseguiu levar essa pauta à frente. E especificamente do coordenador municipal. Dentre os coordenadores nacionais, eu sou um deles, existem mais 4 que também tomam as decisões a nível de manifestações federais, sempre dialogando com os coordenadores estaduais, coordenadores municipais, entendendo aí qual que são os anseios da população, né? Porque a gente sempre faz as manifestações entendendo ali o momento político, né? Para que não haja falhas, para que não hajam erros, e a gente toma essas decisões. Então, são 5, de fato, quer dizer, são 5 coordenadores nacionais que têm que fazem essa interpretação e tomam a decisão, e aí vocês irrigam essas decisões para os demais segmentos que compõem o movimento brasileiro. Quantas são as pessoas que hoje são, vamos chamar assim, militantes, ou filiados, ou contribuintes e entusiastas do movimento Brasil Livre? Olha, a gente tem hoje cerca de 200 coordenadores e cada coordenador tem aproximadamente uma equipe de 10, 15 pessoas. Todos voluntários? Todos voluntários. Todos voluntários. Agora, como é que vocês buscam recursos para alimentar e manter vivo o movimento Brasil Livre? Através de crowdfunding, né? A gente tem a página no Facebook hoje que tem quase 1,5 milhão de seguidores. A gente divulga em cada postagem ali a maneira que a pessoa pode participar, montar seu próprio núcleo ou se unir ao núcleo existente. E também a gente tem um sistema aí de filiação em que a pessoa todo mês está lá recebendo materiais, recebendo livros, pode participar dos nossos congressos, pode participar dos nossos debates ideológicos, da criação da nossa plataforma e também ajudar a financiar o movimento. Crowdfunding não é uma coisa ainda assimilada pela população brasileira. Isso começou nos Estados Unidos, você sabe, há alguns anos. Foi muito utilizado pelo Barack Obama como forma de financiar a sua campanha e deu certo. Mas a América já tem esse hábito de você contribuir via internet, manda contribuições. Aqui há gente que, aliás, não tem nenhuma expressão em português, inclusive. Nós usamos uma expressão em inglês, crowdfunding, para justificar uma ação via internet na busca de recursos. São suficientes esses recursos para manter o movimento ativo? São poucos, mas são suficientes, né? Como a gente não tem uma ação centralizada, como diferentemente do PT, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma grande manifestação, ou diferentemente de centrais sindicais ou de alguns movimentos estudantis, a gente não precisa mandar recursos para cada cidade que vai fazer sua manifestação, para cada estado que vai fazer sua manifestação, cada um faz sua própria captação. Então a gente não tem grandes gastos assim, porque a gente não irriga nacionalmente a nossa estrutura. Agora, tem empresas ou empresários que contribuem, que são contribuintes, que gostam do movimento e contribuem? Infelizmente não, né? Infelizmente não. A gente já buscou, mas havia até então, né, um grande medo, porque o PT tem essa tradição de retaliar todos os seus adversários quando ele vence uma batalha. Agora que ele saiu do poder, é uma oportunidade aí para que a gente está aberto, e a gente não tem problema nenhum, a gente defende iniciativa privada, nós somos liberais, a gente
Com certeza toparia e vamos correr atrás sim de financiamento. Aliás, de empresários. vamos falar qual é o acesso, como é que faz? Alguém que está nos assistindo agora e quer acessar vocês, acessa como? Tem o mbl.org.br, que é o nosso site oficial, tem a nossa página no Facebook, Movimento Brasil Livre, e ambos os canais aí, existem responsáveis aí por responder todas as mensagens, você pode contribuir ali, é fácil você encontrar a maneira e participar do movimento também, se desejar. Kim, como é que vocês vão se conduzir com o governo Temer? Bom, a gente já tem atuado no sentido de pressionar para que os ministérios atendam aos anseios da população, né, e a promessa do então vice-presidente Michel Temer, logo após a votação da admissibilidade do pedido na Câmara dos Deputados, de que haveria poucos ministérios e todos os ministérios restantes seriam ocupados por nomes de excelência e, ao mesmo tempo, que não haveria interferências à Operação Lava Jato, que a gente sabe que hoje é praticamente uma unanimidade, tornou-se um símbolo da luta contra a corrupção. Então, por exemplo, o nome do Mariz, né, que é um jurista criminalista que foi ventilado aí para o Ministério da Justiça, posteriormente para o Ministério da Defesa, a gente criticou muito, porque na primeira oportunidade que ele teve de dar uma entrevista aí como possível futuro criticou ministro, Lava Jato. Criticou o dispositivo da delação premiada, que a gente sabe que sem ele a Operação Lava Jato não teria chegado onde chegou. Não teria esse resultado. Hoje a gente critica bastante o nome, por exemplo, de Leonardo Pisciani, né, que foi um dos deputados, aí, um dos principais cães de guarda da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, virou ministro. E é engraçado que o voto dele, ele disse que votou não ao impeachment porque jurou como deputado federal cumprir a Constituição. Então, basicamente, ele está assumindo que está assumindo o ministério de um governo inconstitucional, né? O Pisciani seria um golpista assumido. Para mim, não faz o menor sentido um nome desse no ministério. Tem uma crítica já formulada em relação ao governo Temer, com a nomeação do Leonardo Pisciani como ministro. Com certeza, com certeza. E a gente também pretende... Algum outro dentro dessa lista? São 23 ministros que foram nomeados. Algum outro que tenha um perfil condenável na sua visão, na visão do movimento? Eu acho que o principal é o Pisciani. A gente ainda vai fazer uma análise mais profunda dos nomes dos ministros, porque se concretizaram ontem, né, que a gente teve a certeza de todos esses nomes, mas com certeza existem mais nomes sim, que serão criticados, que a gente vai pressionar para que sejam substituídos e, ao mesmo tempo, para que a pauta proposta inicialmente ali no programa No Ponte para o Futuro seja cumprida. Na nossa opinião, é uma boa pauta, mas na prática é algo completamente diferente para você levar tudo aquilo à frente, né? Então, a nossa atuação vai ser bastante no sentido de levar uma pauta positiva e, ao mesmo tempo, ter essa função de policiamento, né, para garantir que a Operação Lava Jato continue normalmente e que os ministros não interfiram nela. Agora, Kim, há aí uma outra circunstância, que é os movimentos que suportam e apoiam o Partido dos Trabalhadores. O MTST é um deles. Os movimentos liderados pelo Zé Rainha, que aliás nem chama de movimento, isso é uma ação criminosa, que se reúne, financiada inclusive com dinheiro público, e agora espero que cesse inclusive esse duto de dinheiro para esses movimentos e que eles tratem de buscar recursos como vocês buscam, daqueles que são simpatizantes. Não há nenhum mal nisso. O mal é você alimentar movimentos com dinheiro público, fruto de arrecadação de impostos. E mal também quando você estabelece a agressão e a violência e a interrupção do direito de ir e vir como forma de manifestação. Como vocês vão se comportar diante destas circunstâncias? Porque esses movimentos vão se manifestar, vão agir como já começaram a fazer em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras grandes metrópoles brasileiras. A gente vai continuar tendo manifestações, claro, sempre com caráter pacífico, sempre nos preocupando em manter a segurança dos manifestantes, como a gente sempre se preocupou. Em todas as nossas manifestações não teve nenhuma ocorrência, né? Mas a gente tem que fazer esse combate nas ruas, digamos assim, porque eles estão marcando as posições deles, eles estão dizendo que o governo é absolutamente legítimo, o que significa que não querem levar nenhuma pauta positiva à frente, que não querem recuperar o país da crise política, da crise econômica, né? Querem simplesmente fazer oposição por oposição, oposição irresponsável. E a gente pretende marcar a nossa posição, dar força para as medidas do governo Temer que nós apoiamos e, ao mesmo tempo, repudiar aquelas que nós discordamos, para marcar também, deixar muito clara a nossa posição, que não é de apoio irrestrito ao governo Temer, mas também não é de crítica por ser um governo ilegítimo, muito pelo contrário, nós fomos um dos protagonistas de levar o processo de impeachment à frente, e a gente vai lutar para mostrar que, de fato, para deixar bastante claro que, de fato, é um processo legítimo e que o governo, portanto, é legítimo e que esses movimentos estão simplesmente amando do Partido dos Trabalhadores para fazer uma oposição irresponsável, para instaurar mais caos ainda do que a gente já vê no nosso país. Agora, você sabe que há um risco nessas circunstâncias de rua, um risco não só calculado, como estimado também por estes movimentos do Zé Rainha, do Movimento Sem Terra, MTST, de poder haver uma vítima numa circunstância de um movimento de rua. E isso deflagrar um outro processo mais grave, mais agudo
de incendiar o país. Isso já foi discutido, aliás, um veículo de comunicação revelou isso recentemente, dentro das chamadas lideranças desses movimentos. Como é que vocês enxergam essa situação, que é do confronto físico a ponto de poder, lamentavelmente, Deus queira que não, produzir uma vítima e aí a situação sair fora de controle? Eu acredito que isso seja muito pouco provável, mesmo porque a gente sabe que as manifestações deles estão cada vez mais vazias, né? As manifestações deles não têm nem vão ter nenhuma aderência da sociedade civil, né? São militância organizada, são militância treinada, é aquele grupo limitado e restrito de manifestantes e, ao mesmo tempo, como eu já disse, a gente sempre tem a preocupação com a segurança nas nossas manifestações. Vamos evitar ao máximo marcar manifestações nos mesmos dias, nunca no mesmo lugar, mesmo porque constitucionalmente isso é proibido, apesar de diversas vezes eles terem tentado se manifestar no mesmo lugar e no mesmo horário que a gente, mas eu duvido muito que isso vá acontecer, eu duvido muito que isso possa criar um clima de incendiar o país, né? Foi uma das grandes ameaças dos petistas, né? Do Gilberto Carvalho, do Lula, de que haveria o caos, de que haveria guerra civil, mas a gente sabe que a população não está disposta a aceitar esse tipo de atitude irresponsável com a democracia. Kim, o presidente Lula, nesta manifestação feita ontem, já disse que vai voltar as baterias para a capital de São Paulo, ou seja, ele estabeleceu como polo para a retomada do poder e da força as eleições municipais e especificamente a eleição em São Paulo. Você deve ter lido a manifestação dele. O que pode ocorrer e como vai se comportar o Movimento Brasil Livre diante do processo eleitoral, não só na capital paulista, como em outras capitais e cidades também do país. A ideia do Movimento Brasil Livre é ser uma estrutura suprapartidária, né, de levar nossos ideais à frente. Continuar a ser. Desejar que continue. Exato. Só que agora com atuação institucional, né? A gente pretende sim ter candidatos a prefeitos, a gente pretende sim ter candidatos a vereador. Em diferentes partidos? Em diferentes partidos, em diferentes cidades, diferentes estados. O acordo com os partidos é que nós vamos ter completa liberdade para votar de acordo com a nossa pauta, de acordo com a nossa plataforma, independentemente de indicação partidária, de discordância ideológica, né? Liberdade para defender os nossos ideais. Portanto, não é alinhamento partidário, é alinhamento com candidatos. Exato. Se existirem candidatos que possam ser alinhados, quer dizer, estarem alinhados com as políticas e os princípios do Movimento Brasil Livre. Pode ser que existam cidades onde não haja nenhum sequer que tenha esse tipo de comportamento. Aí não há apoio, ao contrário, há objeção e a contestação, suponho. Claro, exatamente. E é isso que esse trabalho que a gente já vem fazendo, né? Existem alguns prefeitos aí pelo país em que o Movimento Brasil Livre já está se manifestando, né? É claro que não tem tanta atenção contra a pauta do governo federal, porque evidentemente é ela que toma todas as atenções da imprensa, mas a gente já tem atuações fortes aí no que diz respeito a governos estaduais, a governos municipais, e agora a gente pretende ter essa atuação institucional também. A partir de agosto, quando começa efetivamente a campanha em televisão, em rádio e televisão, é que você deflagra objetivamente as campanhas municipalistas em todo o país. Aí vai ficar mais claro, quer dizer, quais são os candidatos, qual é o comportamento dos candidatos, como se comporta um MTST, como se comporta os outros movimentos, vamos dizer, à esquerda, sobretudo de extrema esquerda, e como vocês poderão definir melhor esta posição. Até lá tem que preparar um pouco os princípios e ter, vamos dizer, o manual, a cartilha básica de, olha, podemos apoiar candidatos que tenham tais e quais características, que não deveremos apoiar os que não têm X, Y, Z. Suponho que seja mais ou menos e manter também o controle depois de eleitos, né? A gente sabe que é muito pouco inteligente para um político que tenha um apoio, por exemplo, do Movimento Brasil Livre, que vai estar lá fazendo militância, que vai estar lá lutando por esse candidato, se ele se desviar da pauta, né? A gente também vai ter esse trabalho de não só retirar apoio de candidatos que não cumpriram com a nossa pauta, como também condenar. Aliás, você já se referiu a isso ao próprio presidente Michel Temer. Exatamente. Aliás, já fez a primeira manifestação, contrariamente à indicação do ministro do Esporte. O Pisciani já tem aí uma objeção clara de vocês e isso já foi manifestado. É coerência, é preciso que o movimento mantenha a sua coerência para manter a sua credibilidade. Exatamente, e mostrar que atua de maneira independente, né? Qual é a ambição política do Kim? Você tem ambição? Você gostaria de ser um parlamentar? Gostaria de ter uma função executiva numa eleição majoritária? Olha, eu confesso para você que eu já estive mais disposto a ser um parlamentar do que eu estou agora, né? E o que mudou esse sentimento? Depois que eu comecei a fazer a faculdade, eu
fico meio indeciso ali entre, será que é legislativo mesmo que eu quero, ou será que talvez uma atuação no judiciário, no Ministério Público, ou talvez como juiz seja algo mais adequado para mim. Então, eu confesso para você que enfraqueceu bastante já a minha tese inicial de talvez tentar algum cargo eletivo. Nessas eleições já é completamente descartado, já passou o prazo, já não sou filiado a nenhum partido, mas é uma possibilidade que eu considero sim para o futuro. Alguém do grupo diretivo do Movimento Brasil Livre será candidato? Sim, Fernando Holliday aqui na capital, aqui em São Paulo, ele já está afiliado, né, ao Partido Democratas e é um dos que a gente pretende que seja candidato do movimento, que é um dos coordenadores nacionais, é um dos nossos principais... Candidato a vereador. A vereador. Vereador, na capital de São Paulo. Exatamente. Algum outro em outra capital que seja do movimento já também? Existe. Eu não sei te dizer aqui de cabeça, mas a gente tem aí, por exemplo, em Curitiba, a gente tem um candidato a prefeito, né, que é o Paulo Martins, que é sai hoje, por qual partido? Sai pelo PSDB. Hoje é deputado federal, é do MBL, né, o primeiro deputado federal do MBL. Mas em diversas cidades, principalmente no interior de São Paulo, a nossa ideia é aproveitar as eleições municipais para ganhar prefeituras, para ganhar vereanças e mostrar que a nível local as nossas ideias na prática funcionam, né? Que aplicando ali, mostrar que a nossa gestão na prática funciona e que a nível federal ela deve ser adotada também. Né? Para finalizar, Kim, qual é o Brasil do seu sonho? De um jovem como você que agora cursa Direito, que foi às ruas, que foi corajoso na defesa do seu país, das teses democráticas, qual é o Brasil do seu sonho? Olha, com toda essa militância política que eu fiz, com toda essa trajetória, que apesar de muito jovem eu já vivi até hoje, eu descobri que deve-se sempre ter nortes, né, mas nunca um sonho ou um grande paraíso na Terra que você deva perseguir. Né? Geralmente, aqueles que se propõem bom, eu vou mudar todo mundo de uma vez, ou eu vou buscar colocar aqui um mundo ideal, isso não existe. Mas eu acho que existem caminhos, né, como eu já defendi aqui, a redução de Estado, como você passar mais dinheiro e passar mais poder para as tomadas de decisões das comunidades, e, enfim, descentralizar toda essa estrutura que a gente tem hoje, seja o caminho para que a gente tenha um país mais próspero, mais justo, mais livre, né, como diz o próprio nome do movimento, mas eu não acredito realmente que haja, realmente um objetivo final do Movimento Brasil Livre, um objetivo final de Kim Kataguiri. Bom, pronto, agora o Brasil está bom. Eu acho que isso nunca deve parar, que a gente sempre tem como avançar. Né? A própria democracia, sim, uma evolução constante no tempo e no espaço. Não há nenhum processo constitucional que não mereça revisão e não mereça evolução. O mundo é assim, as pessoas são assim. E esse, aliás, é o melhor sentimento para permitir adaptação, ajustes e modernização. Os melhores processos políticos são aqueles que se atualizam e que têm humildade também de reconhecer quando estão ultrapassados e precisam atender o clamor de uma nova realidade. Eu acho que esse é o melhor sentimento. Parabéns por vocês estarem, você especialmente, e o movimento dentro deste princípio. Para finalizar, vocês já tiveram que expulsar alguém do Movimento Brasil Livre? Alguém que defendeu dentro do movimento posturas diferentes de vocês? Como isso acontece quando alguém contesta internamente e diverge de vocês? Olha, até hoje a gente não teve grandes problemas porque sempre as pessoas que entram no movimento sabem que a gente tem uma linha ideológica liberal, então não é simplesmente um movimento anti-PT ou genericamente contra a corrupção, em que você pode ter diversas diferenças ideológicas ali, diversas diferenças em termos estratégicos até. Então, a gente sempre busca resolver as coisas através do diálogo, conversando com as pessoas, como a gente já tem todos o mesmo norte ideológico, não existe grande dificuldade em conciliar as diferenças, em juntar muitas vezes a maneira de agir, todas as nossas tomadas de decisões são descentralizadas, todos participam, todos expõem suas opiniões, existem divergências, é claro, como em todo grupo, mas elas ajudam o grupo a avançar. Né? Muito bem. Kim Kataguiri, muito obrigado. Eu quero Boa sorte, sucesso. Viva a democracia. É para isso que a gente luta. E viva o Brasil. Obrigado, Kim. O programa Face a Face chega ao fim. Semana que vem tem mais. Obrigado por sua audiência.